Muito bem, o PSD do Gilberto Kassab lançou a candidatura do Ronaldo Caiado, como eu comentei aqui quase em tempo real no programa, dias atrás, e a gente ainda não comentou o vídeo do anúncio do Ronaldo Caiado, e que foi seguido por uma entrevista coletiva, onde ele teve que responder algumas perguntas sobre lulismo versus bolsonarismo e sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Muita gente ali desconfiada de que ele, estando mais ao campo da direita, não iria fazer qualquer tipo de crítica ao Flávio. E aí a gente vai mostrar o que ele falou para eu analisar aqui e vocês terem esse panorama no programa Análise dos Fatos também. Vamos começar com o primeiro vídeo. São vários vídeos pequenininhos que eu vou comentando aos poucos. Pode soltar. Nunca traí minhas convicções. Nunca optei pela facilidade do cargo. Mas também dizer que o Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Pode. Por alguém que não é ali parte dela, ou seja, da polarização. E é o que pretendo fazer chegando à presidência. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe. Repare no discurso de Ronaldo Caiado, como tem dois elementos importantes aí nesse primeiro vídeo. Ele fala em romper a polarização, ele se coloca aí como um candidato disposto a acabar com essa disputa de polos, de paixões, ódios. Depois ele vai falar da sua capacidade, não só administrativa, mas de articulação política, ao mesmo tempo que o primeiro anúncio que ele faz é de anistiar. Seria o primeiro ato dele no governo, seria, portanto, cumprir uma medida que é bandeira da candidatura do Flávio Bolsonaro, que é a bandeira da família Bolsonaro, obviamente, o que embaça um pouquinho essa compreensão de uma identidade própria, que não seja vinculada ao outro candidato, mas ele vai ter que construir isso com outros elementos para não ficar tão próximo se ele quiser ter alguma chance nessa corrida eleitoral. A gente vai analisando aos poucos. Vamos soltar o segundo vídeo, lembrando que ele tinha acabado de ser escolhido pelo Gilberto Kassab como candidato do partido e ele vai falar sobre isso também. Pode soltar. Nós não entramos no jogo ainda. Você está me concedendo essa informação ontem à noite, já no avançado da noite, quando eu recebi a informação de que eu seria indicado na data de hoje. Então, eu quero dizer que vamos para o debate. Eu acho que é no debate que o eleitor vai ver quem é que deve ser aquele que deverá presidir o país. Não é machismo e nem é na tese de bolhas. Até porque bolha foi feita para ser rompida mesmo, não é verdade? Então nós vamos ver como é que será o encaminhar esse processo político naquilo que é a maravilha da democracia, que eu sou apaixonado. Daí o cara dizendo que bolha foi feita para estourar mesmo, quer dizer, tem esse objetivo declarado de estourar as bolhas. Eu sempre falo das bolhas das redes sociais porque muita gente só segue aquelas pessoas com as quais concorda, é o famoso viés de confirmação. Elas não recebem informações de outras fontes e acabam ficando suscetíveis à manipulação da propaganda política, de muitos propagandistas que recebem um dinheirão para ficar só disseminando as narrativas de interesse daquele grupo político, daquele polo. Então é preciso romper essas bolhas para fazer outro tipo de informação chegar, inclusive a informação sobre o que os dois polos fazem juntos, porque eles não contam isso nas suas respectivas bolhas, não que o Caiado seja alguém que aponte o dedo para o bolsonarismo, para determinadas condutas que se assemelham às lulistas, para votos conjuntos no Congresso Nacional. Vamos ver se em algum momento ele vai fazer isso na disputa. E ele diz que a bolha foi feita para estourar. Portanto,
é a declaração que ele dá do objetivo dele. Vamos ver como que ele vai fazer isso. Repare que ele fica até sem saber dizer exatamente como vai ser, porque ele tinha acabado de ser escolhido, mas ele fala da maravilha da democracia, dessas várias possibilidades para que o eleitor dê o seu voto. Vamos para o próximo. E, sem dúvida alguma, o Kassab é hoje o maior estrategista político, articulador político do país, reconhecido em todos os níveis da política nacional, e que saberá aí comandar esse processo. Estarei ouvindo, estudando, debatendo e antenado com os problemas nacionais. Conheço o Brasil na sua inteireza. Conheço os 26 estados e o Distrito Federal. Conheço estados por região. Não é apenas de ouvir dizer ou vê-lo no mapa do Brasil. Então, sou um homem que me sinto em condições de poder estar preparado para o debate e amanhã, se for aí a vontade de Deus e do povo brasileiro, ocupar o mandato da presidência da República. Muito obrigado. Bom, esse foi o trecho final do discurso que ele fez de abertura nesse evento de lançamento da candidatura dele, e aí houve os aplausos e depois começou a entrevista coletiva. Mas nesse vídeo tem um elemento importante que é o Caiado falando da experiência dele. E me parece que se ele tem uma certeza sobre como ele vai se posicionar para gerar um mínimo de diferença em relação ao Flávio Bolsonaro, sem bater exatamente de frente, sem colocar o dedo nas feridas que mais doem ali à família Bolsonaro e ao bolsonarismo, é a cartada da experiência. Da experiência de gestão, de quem foi governador, que foi eleito, que foi reeleito, que conhece o Brasil inteiro, estive presente em todos os estados, não foi ninguém que me falou. Então isso ele vai explorar muito. Isso é suficiente para vencer uma eleição? Não, isso tem que estar combinado com outros elementos. E claro que com o desgaste de outros candidatos. E eu digo que não é suficiente porque Geraldo Alckmin, várias vezes, assim como outros tucanos, faziam discurso da experiência, da gestão administrativa, só que muitas vezes sem carisma, muitas vezes aquele discurso tecnocrático, aquele discurso de gerente, e o povo preferia uma figura mais incisiva, mais carismática, com mais sal. Então é preciso ter esses elementos para vencer uma corrida majoritária, principalmente presidencial no Brasil. Mas é um elemento importante que, se for bem explorado, pelo contraste até da idade, pode servir ao Caiado. Vamos ver como ele vai ter esse desempenho. E os próximos vídeos vão mostrar que ele reforça isso que eu estou falando. Pode soltar. Por que o eleitor da direita deve votar no senhor e não votar no Bolsonaro? Acredito que por tudo isso que eu acabei de aqui relatar. Certo? Seria a mesma coisa se eu lhe perguntasse. Vamos lá. Amanhã você tem um filho acometido de um problema de saúde. Você vai votar pelo médico que tem um número, o outro que tem maus resultados, ou por alguém que tem competência para poder operar seu filho? Eu acho que é isso que a população está esperando. Ver quem realmente tem condições de governar o país. Eu disse aqui no meu pronunciamento que a polarização não é um traço da política nacional. Agora, ela é um projeto político sustentado por quem vive dele. E cabe a mim, como candidato do PSD, romper esse processo de polarização. E dar margem para o debate. Então, essa tese, tá certo? Posso dizer a você que esse estilo não funciona mais na política nacional. Hoje a política é de debate. Aliás, o Caiado é médico de formação, né? Ele está fazendo analogia aí com a saúde. Quer dizer, quem você escolhe na hora que você realmente precisa para cuidar do seu corpo, do seu organismo, é a pessoa mais experiente ou menos experiente? Então, ele coloca essa questão. Vamos ver se o eleitorado vai comprar esse discurso. E aí, é só mais um que tem, produção? Então, chegamos ao momento da primeira crítica. Aí você decide se ela está entre aspas ou não está. Eu digo que ela está um pouquinho entre aspas, porque é uma crítica leve, branda, mas em relação à questão do quesito experiência, realmente é um momento mais incisivo. Vamos ver se ele vai conseguir ser mais incisivo do que isso. Mas foi um momento inicial de gerar uma diferença de identidade, porque ele foi questionado, e foi bem questionado, por alguém ali da coletiva, sobre a fala específica do Flávio, lá no evento internacional, em que ele leu ali um TP em inglês, em que ele falou da questão das terras raras. Eu vou pegar até aqui as aspas, né? O Flávio falou que o Brasil é a solução para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras raras e minerais críticos.
E aí a esquerda lulista aproveitou para cortar essa bola levantada pelo Flávio, chamando de entreguista. A Gleisi Hoffmann foi para a rede social e chamou de vendilhão da pátria, como quem está entregando para os Estados Unidos, para o governo Trump, as nossas riquezas. Flávio, claro que podia ter elaborado melhor, podia ter falado de uma maneira que soasse mais defensora dos interesses brasileiros, falar eventualmente de algum tipo de parceria, mas que gerasse empregos para os brasileiros. E não, olha, Estados Unidos, estamos aqui e tal, para você resolver o seu problema aí sobre terras raras com a China. Então ele deu margem para esse tipo de crítica. E ao ser questionado a respeito disso, o Caiado aproveitou a oportunidade. Pode soltar. Bom, eu queria que o senhor respondesse objetivamente. O senhor falou aí de 89, quando o senhor era jovem demais. O senhor considera o Flávio Bolsonaro jovem demais para ser presidente? E como o senhor viu a declaração dele nos Estados Unidos em relação ao tema das terras raras, em que ele colocou o interesse dos Estados Unidos à frente? Diz que o Brasil pode resolver o problema dos Estados Unidos. Então são duas questões. Se ele é jovem demais, como é que o senhor avaliou essa posição sobre terras raras? Em primeiro lugar, que esse memorando de entendimento, quem assinou fui eu. Não, a posição dele eu não sei qual a posição dele. A posição minha, tá certo? A posição minha, se eu soubesse a posição dele, eu comentaria. Agora, a minha, bom, en passant, falar de terras raras é uma coisa totalmente amorfa, né? Falar de terras raras, qual? É do térbio, do disprósio ou no diodímio? Qual dos metais? Tá certo? Então, tem que ter conhecimento do que vai falar. Então, acho que é isso, é fundamental. Você tem que saber quando é que você vai tratar de terras raras. São 17 minerais. Quais são os que têm relevância? Qual é que é a prática para você conseguir separá-los? E aí sim, a China tem todo esse controle. Não tem nenhum país que tenha a capacidade de desenvolver essa separação dos minérios, que é o que nós vamos fazer em Goiás, com a parceria com o governo americano e com o governo japonês. Então, ao invés de eu ter um trem de ferro levando minério de ferro para a China, para voltar em aço e ferro da siderúrgica de lá, eu vou fazer o desenvolvimento da separação desses minérios em Goiás. Lógico, a idade é o que meu velho pai me ensinou. Meu filho, não se aprende a governar sentado na cadeira de presidente da República, tá certo? É o que eu estou dizendo. Não teve essa experiência, não acumulou essa experiência, não tem essa vivência como tratar com o Congresso, como tratar com o Supremo, como tratar com os outros governadores, tá certo? Então, o ímpeto da idade, às vezes, ela ultrapassa ali o momento de equilíbrio. E governar não se governa por decreto. Se governa dialogando, se governa sentando à mesa ali. Não sei se você já esteve lá no Palácio, tem uma mesa lá redonda assim no canto ali da sala do terceiro andar, é a sala da presidência, então uma mesa redonda, você chama todos os poderes, senta, conversa, dialoga e vai governar o país. Não se governa com queda de braço. Eu nunca briguei com o meu Assembleia, nunca briguei com o meu tribunal, nunca briguei com o Tribunal de Contas, nem o Tribunal de Justiça. Certo? Eu os chamo para uma situação que deve ser resolvida entre nós. Democracia não foi feita, eu concordo, democracia não é pai de cemitério, mas não é queda de braço entre poderes. Democracia você tem que conviver harmonicamente. Olha, o assunto é este. Como é que nós vamos chegar? O Brasil hoje está tendo que pagar uma taxa de juros de mais de R$1 trilhão, se endividando. Hoje aumentou a dívida de 72% para 80% da dívida PIB. O Brasil hoje com a taxa de juros de 15%. Pequeno e médio empresário e grande empresário, tudo entrando em recuperação judicial e extrajudicial. E o que vai? Agropecuária na frente de um grande problema pela frente, que vai explodir aí. Com os preços de commodities caindo. Então, o que você precisa é de ter experiência. E não cabe a improvisação neste momento. A experiência tem um peso muito grande. E é assim que eu acredito na política. Governador. Tá aí, Ronaldo Caiado dizendo que não se aprende a governar, como dizia o pai dele, na cadeira de presidente da República. Quer dizer, você precisa ter bagagem, precisa ter trajetória, precisa ter experiência de gestão, de acordo com esse raciocínio que ele fez, e contestou a declaração do Flávio no sentido de... foi muito genérica, foi muito superficial. Aí ele pergunta, mas qual elemento? Né? Ele está falando dos elementos, da tabela periódica, da questão das terras raras. O Brasil tem a maior concentração depois da China e o Caiado sabe detalhes.
Ele entende do assunto porque foi o governo dele que fez esse memorando de entendimento, lá o governo de Goiás, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para cooperação na área aí, no setor dos minerais críticos, né? E sempre prevendo que vai se seguir a legislação brasileira. Então, aproveitou a oportunidade para apontar que o Flávio Bolsonaro é inexperiente, não tem experiência de vida, é administrativa, etc. Você pode responder aí no chat, pode responder nos comentários se você acha que o Caiado vai conseguir algum tipo de crescimento assim com eles, ou vai tentar ficar nessa mesmo se o eleitorado vai aderir à campanha dele. Mas o posicionamento, para a gente deixar aqui mapeado de início na corrida eleitoral, é esse. Vamos ver como é que vai se sair o Caiado e o PSD do Gilberto Kassab, que sempre, claro, vai estar por trás aí das articulações. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.